eu quero te parabenizar que você é o primeiro, tá? Esse é o primeiro. Que bom. Sempre tem que ser o primeiro, né? A É, ansiedade vai vindo, tem que ser logo. é isso aí. Bom, vamos começar? Vou compartilhar a Vamos tela lá. aqui. Deixa eu ver como eu faço isso. Aí. Bom, Ti, só lembrar você que você vai me situando aí, tá? A hora de passar o slide, tudo direitinho, tá? Tá. Eu acho que eu posso ir falando, na hora que eu der uma pausa, você já pode passar para o próximo slide. Tá, eu posso ser lerda também, aí você me avisa também. Tranquilo, Eu posso tranquilo. estar absorvendo a informação que você está me falando também. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Boa Bom dia, apresentação, pessoal. Ti. Tá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Thiago Canido do Couto. Vou estar apresentando hoje aqui meu trabalho para a obtenção do título de bacharel em odontologia, tá? Pode passar. O tema do meu trabalho é melanoplastia gengival e a minha orientadora é a professora mestre Vera Helena Teixeira Coelho Terra. Quanto à introdução do trabalho de melanoplastia gengival, vem-se a remoção da pigmentação melânica gengival que ela se encontra localizada na gengiva inserida. Pode passar. Quanto às causas, a gente tem vários fatores que levam a causar melanoplastia gengival. Temos fatores relacionados a fatores fisiológicos e patológicos, sistêmicos e locais. Como, por exemplo, desses fatores, temos também medicamentos, que entram no caso de antivirais, que eles aumentam a produção de melaninas, de melanócitos, a doença de Addison e Peutz, que causa a diminuição na produção desses hormônios, e mulheres grávidas, também um nível de hormônio onde causa mais produção de melaninas. Pode passar. A nicotina é um grande fator que a grande utilização da nicotina, ela vai sempre estar estimulando a produção dos melanócitos, onde vai causar um maior escurecimento dessa gengiva inserida. E também temos fatores como pacientes negros, asiáticos e mediterrâneos, onde tem uma maior predileção por esse tipo de tonalidade na gengiva inserida. Pode passar. Então, o objetivo desse trabalho é apresentar através de um relato clínico, né, que foi realizado por mim, a técnica de melanoplastia gengival com associação de dois instrumentais manuais e instrumental rotatório. Pode passar. Então, foi utilizado aqui nessa técnica o gengivótomo de Kirkland associado com a broca diamantada 3118, chama de pera. A gente associou as duas técnicas para realizar esse procedimento. Pode passar. Na revisão de literatura, devido a muitos estudos, a gente chegou à conclusão que a causa de pigmentação da deposição dessas melaninas, ela vem sendo diferenciada muito em questão de profundidade e quantidade de deposição de melanina no tecido gengival, né? Ela é uma pigmentação racial, mas não tá direcionada diretamente à cor da pele do paciente. Então, ela envolve um pouco da pigmentação racial, mas não é totalmente direcionada em relação à cor da pele do paciente. Pode passar. Então, a melanoplastia gengival,
ela apresenta tonalidades que variam desde o marrom até o preto, dependendo muito da quantidade de melanina e da profundidade dessa melanina no tecido. Com isso, foi desenvolvido várias técnicas para remoção dessa pigmentação gengival, né? Então, a gente não é que o paciente tem uma pigmentação gengival que a gente tenha que tirar isso, tem que conversar com o paciente para ele remover. Então, o paciente ele tem que ter primeiramente a queixa da insatisfação na sua estética, para depois a gente estar propondo ao paciente o que vai ser feito, né, dessa tentativa de remoção dessa pigmentação. Pode passar. Aqui eu vou falar um pouquinho das técnicas que existem, que já foram utilizadas para a remoção dessa pigmentação gengival. Temos as técnicas através de agentes químicos, que eram utilizados muito no passado e hoje já caiu meio em desuso devido ao fenol e o álcool, eles causarem muita injúria no tecido gengival. Então já não tem tanta essa utilização dos agentes químicos mais para essa técnica de melanoplastia. Depois a gente teve também a crioterapia, que tem a desvantagem da utilização de materiais específicos, né, instrumentais específicos, e o seu alto custo também. O enxerto de conjuntivo. O enxerto conjuntivo tem também uma desvantagem, até na imagem a gente consegue ver um pouquinho da diferença de tonalidades de cor do enxerto removido do palato ao local onde foi enxertado. Então tem essa diferença de tonalidade. Pode passar. E depois a gente tem o desgaste com instrumentais rotatórios, que vem a ser a broca 3118, que são instrumentais rotatórios, que é utilizado também para essa despigmentação. A gente tem uma gengivoplastia e gengivectomia com instrumentos manuais. Essa é uma grande vantagem, que é uma facilidade no manuseio, né? E, por último, temos também a utilização por laser. O laser, além dele ter um grande custo, né? Ele também tem a possibilidade de ter essa diferenciação de tonalidade entre o local onde foi utilizado o laser, onde não foi utilizado. Pode passar. Então, o caso clínico meu é um paciente ESC de 28 anos, do sexo masculino. Ele é fioderma. Ele chegou na clínica odontológica queixando de insatisfação da sua estética, devido à sua pigmentação gengival. Inicialmente eu pedi para ele dar um sorriso, perguntei por que era essa queixa dele, o que mais incomodava ele. Ele falou que seria a coloração da gengiva. Pedi para ele dar um sorriso para mim estar visualizando. A gente já consegue logo de cara, no primeiro sorriso que eu pedi para ele dar o sorriso, já foi um sorriso mais acanhado, que eu não consegui nem ter percepção da extensão, né? Que é nessa figura da imagem 1. E durante a avaliação clínica, eu coloquei o abridor bucal, onde eu consegui ver a extensão dessa melanina, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior, e estendi até a região de premolares. Pode passar. Então, foi proposto para o paciente a gente fazer essa despigmentação melânica através da associação das duas técnicas de materiais do instrumental rotatório e com o material manual, tá? Com o gengivótomo de Kirkland. Então, na figura 3, eu iniciei com a raspagem desse tecido de distal para mesial, né? Na figura número 4, a gente já consegue ver aí a remoção de todo esse tecido epitelial. Então, quase que por completo, só ficou a parte das papilas para mim estar fazendo a próxima remoção, né? Pode passar. Para a remoção da parte das papilas, eu utilizei um alicate de ponta fina, já fazendo formato para a formação de uma nova papila. E logo em seguida, eu utilizei a broca 3118 para fazer o alisamento desse tecido, onde a gente conseguiu remover por completo a melanina que estava naquela região e os locais onde apresentavam uma extensa
uma profundidade maior, eu aprofundava um pouco mais essa broca para fazer um pouco mais de alisamento e conseguir ter uma efetividade maior no resultado final. A imagem 6 é a raspagem completa da arcada superior e inferior. Temos aqui na imagem 6, raspagem e arcada totalmente superior. Na imagem 7, já consegue visualizar a extensa remoção nos dois hemiarcos, direito e esquerdo da arcada superior, e já realizei a demarcação para a gente realizar uma gengivoplastia na arcada inferior, nos dentes anteriores, onde estava bem edemaciado aí, um tecido onde a gente removeu esse excesso de gengiva. Tá? Na remoção, na figura 8, já tem já o aspecto final de toda a parte cirúrgica, tanto da arcada superior quanto da arcada inferior. Pode passar para a próxima. Aqui é um pós-operatório de 15 dias. Eu pedi para o paciente, ele não conseguiu ir até a clínica, pedi para ele tirar uma foto. Logo assim que finalizamos a cirurgia, foi prescrito um medicamento para ele. A gente prescreveu Clavulin de 500 miligramas, 21 cápsulas, um comprimido de 8 horas por 7 dias. Também o Decadron de 4 miligramas, um comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias. Utilizamos Spidufen, foi prescrito para ele Spidufen de 600 miligramas, um sachê diluído em meio copo de água, de 6 em 6 horas. E associado com paracetamol de 750, um comprimido de 8 horas para aliviar a dor, o incômodo. Não foi utilizado nenhum tipo de cimento cirúrgico e com isso a gente conseguiu chegar nesse resultado em 15 dias com uma ótima cicatrização e já com uma diferenciação de tonalidade bem visível, né? Pode passar. Na imagem final, já temos aí a foto inicial, que eu pedi para ele dar um sorriso, e a foto final, quando eu pedi para ele dar um sorriso para me tirar uma outra foto, já ficou bem visível que já mudou o tipo de sorriso dele, já ficou um sorriso mais harmônico após 30 dias de cicatrização da cirurgia. A conclusão desse trabalho. O que foi concluído nesse trabalho foi a seguinte questão, que ambas as técnicas ela têm a mesma eficácia, mas o grande diferencial, além do conhecimento e da técnica do profissional que está executando, também uma grande importância da coparticipação do paciente, né, em manter os cuidados pós-operatórios, né. Então, isso tudo influencia no grande sucesso de uma cirurgia gengival. Pode passar. Essas foram as referências que eu utilizei no meu trabalho. São mais 2 slides. Foram as referências. Ótimo. E obrigado vocês pela atenção. Agradeço de coração. Muito bem, Ti. Vamos voltar aqui, deixa eu sair dessa apresentação. Ótimo. Aí. E aí, o que acharam? Tem alguma Calma aí. pergunta? Alguma dúvida? Muito bem, parabéns, a primeira coisa. Ivan, faço as honras para você. Primeiro, parabéns, Thiago, pela apresentação. Achei legal, você conseguiu explicar bem. É claro que assim, né? Primeiro a gente fala um parabéns, depois começa a falar algumas críticas. Tem que ser, né? Amaciar. A primeira, eu acho que tem um pouco assim, o seu texto não está condizendo tanto com a sua apresentação. Assim, tem algumas informações que eu acho que são bem importantes, que estão no texto, que você poderia ter colocado na apresentação. Primeiro eu vou falar algumas coisinhas bem pequenas do texto, mas assim, bem pequenas mesmo, tá? Que você não precisa nem se preocupar agora, é só para o futuro, quando você for para uma especialização, algo do tipo, você precisar fazer uma monografia de novo, para que você não cometa os mesmos erros, tá? Ótimo. Primeiro, quando você coloca na capa, né, tá lá certinho, e tem lá embaixo São Paulo,
tá com 2019 ainda. Porque você provavelmente Sim. pegou do semestre passado. Não, na Sim, verdade aí a sim. culpa é minha, viu? O Thiago não conseguia me enviar esse trabalho de jeito nenhum. E aí ele falou Ah, assim, tá. Vanessa, eu já te Ele é mandei muito grande. no semestre passado. Eu falei, vamos manter ele. Então, Não, tudo de bem. verdade, o que ele vai mandar para encadernar já é o de 2020. Ah, tá. E aí não pode ter esse São Paulo 2019 em todas as páginas também, porque aí fica. Isso. Porque isso é só na Uhum. parte da capa. Aí faltou paginação. Essas coisinhas eu acho que você vai dar jeito, né, Van? Faltou Sim, sim. paginação, o sumário não tem também quais páginas estão em cada coisa. E aí, assim, do trabalho em si, ainda falando mais do texto, tá? A sua introdução acabou ficando muito longa, assim, uma introdução de 5 páginas. E aí eu vou Uhum. ser bem sincero, eu acho que a minha introdução do doutorado não tinha 5 páginas, foi menor, Certo. porque a introdução ela serve realmente para você falar o que é o seu Uhum. tema. Não precisa desmiuçar tanto quanto você fez. E até aí, já com a apresentação, faltou você falar na apresentação o que é a melanina, o que é o melanócito. Você assim, só passou. Porque você já quis Tá. começar a falar direto da pigmentação Poderia melânica. aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Não é nem aprofundar, é só apresentar. Você vai falar assim, olha, esse é o Sim. melanócito, a melanina vem daqui. Esse cara tá aqui, tá na pele, tá nessa camada. Você colocou isso no texto, tá super legal. Uhum. E assim, como Ótimo. eu tô na parte de histologia também, apesar de não ser a minha área muito forte, é bom entender como você vai falar de uma coisa que é muito tecidual, falar um pouquinho do Uhum. tecido. Ótimo. Falar e explicar um pouquinho isso. Mas assim, de novo, nada muito grave, mas é coisa Uhum. para que você possa fazer no futuro. Não, sim, Ah, perfeito. eu tenho como curiosidade. Você fez esse caso, eu espero que na faculdade, certo? Sim, sim, justamente. Tá. Quais professores te acompanharam? É, quer falar, Van? Na verdade, o Thiago vem de transferência, então ele veio com esse trabalho pronto pra gente. A Ah, gente entendi, caiu no entendi. nosso colo esse trabalho, entendeu? Mas mesmo assim, então se você fez na faculdade, mas não foi na Unib. Isso. Não, foi na faculdade onde eu morava em Minas. Ah, Lá tá. eu fazia o curso, né, de periodontia, onde eu consegui fazer essa cirurgia. Bacana. E de um jeito ou de outro, eu não achei no seu trabalho, talvez tenha, eu não achei. Mas seria legal citar também os professores que te acompanharam. Mesmo que não sejam professores da instituição que está terminando agora, mas colocar o nome deles, tipo, dar o crédito também para as pessoas que estavam te auxiliando nessa parte. Sim, sim, ótimo, Tá? perfeito. E aí, aí umas perguntinhas, né? Primeiro eu queria que você falasse o que você entendeu da parte da pigmentação melânica, que ela pode ser fisiológica ou patológica. Essa parte da fisiológica ou patológica depende muito do paciente, né? Pacientes negros, asiáticos, eles têm a tendência de desenvolver essa melanina, né? Já no caso, pacientes que fazem uso de medicamentos, mulheres grávidas, onde tem uma grande produção de hormônio, esse aumento do nível da produção de hormônio pode estar desenvolvendo essa a produção de melanina. Então, a gente está causando o escurecimento da gengiva inserida. Tá? Mas isso seria a parte fisiológica ou patológica? Seria a parte fisiológica, né? Tá? E a patológica? O que você consideraria como uma pigmentação melânica patológica? Patológica, Isso. é... Não precisa dar exemplos, mas assim, o que você considera como uma pigmentação patológica? o amálgama, né? O exemplo, vamos supor, a gente vai fazer igual antigamente utilizava a restauração de amálgama, então causava um escurecimento dessa gengiva, né? Ou a tatuagem de amálgama. Seria? Isso. E aí, só com isso, né, uma outra correção, no final da sua introdução, a sua última frase começa assim: a pigmentação melânica não representa uma patologia. E aí, na introdução e na revisão, você fala que tem essa divisão, que ela pode ser fisiológica e patológica. Então, Uhum, sim, assim, sim. acertar um pouquinho a coerência do seu texto, eu entendo perfeitamente o que você quis dizer com essa última frase, que assim, ela normalmente não é uma patologia. Muitas vezes, o caso que o paciente procura a gente por não ser patológico vai ser mais estético, porque pode ser, às vezes, um tumor. Sim, Então, aí, isso seria uma patologia que requer um outro tipo de cuidado. Então, assim, tentar é, alisar um pouco mais seu texto.
Porque Uhum. você traz uma informação num ponto, aí no outro ponto você acaba falando algo que não encontra certinho, Uhum. tá? Deixar mais objetivo, né? Isso. Eu Uma sei coisa bem o nossa. que é isso. Talvez seja aquela quantidade de artigo que a gente vai lendo, né? Sim, Cada um tá falando de um jeito, jogando, Tá puxando a pegando várias sardinha para um lado, informações. e você fica meio maluco, e ainda é, quando você vai ver, não ficou coerente. Faz todo isso. sentido mesmo. Sim. Sim, faltou costurar um pouco melhor. As informações estão aí, estão todas aí, faltou Uhum. costurar um pouquinho melhor. E até na sua apresentação, você podia ter ordenado os slides de uma maneira melhor. Assim, a linha de raciocínio podia seguir um pouco mais a do texto. Que a do texto eu achei que Ah, ficou, tá. ficou bem legal, porque no Uhum. texto você foi falando, apesar de um ou outro, uma lombadinha assim, você foi construindo a linha de raciocínio. Na apresentação, principalmente no começo da apresentação, você foi e voltou muito. Entendi. E deixa eu ver, tem mais uma coisinha só. E na apresentação, de novo, no texto está perfeito isso. Você podia falar um pouquinho mais sobre recidiva, ou citar um pouco, que tem essa chance de Uhum. recidiva. Não no seu caso, porque foi um acompanhamento mais curto, isso é normal na graduação, mas falar Uhum. o que pode acontecer e se tiver recidiva, o que que faz, se tem algum problema, se não tem. Ótimo, perfeito. Obrigado, E viu, dá. Ivan? Já me falou todo o recado das coisas que eu tinha que falar, tá? Ah, mas esse é o problema de ficar depois, né? Você não vai falar primeiro mais. Tô brincando. E assim, a parte do relato de caso, aí eu queria só dar um elogio mesmo, porque assim, a parte como você relatou o caso foi muito boa. Você conseguiu, assim, eu não sou periodontista, e você conseguiu mostrar, assim, dentro do limite de tempo que você tem e tudo mais, você conseguiu mostrar bastante, até com certos detalhes, e deu para perceber na sua apresentação que você gostou de fazer isso. Isso também, assim, na Sim. graduação a gente acha isso muito legal, porque essa é a ideia do TCC, que você primeiro tenha essa parte um pouco mais científica de ter contato com os artigos, entender um pouco mais, e também que você faça alguma coisa que te dá prazer e que você possa conhecer um pouco mais sobre um tema que não é tão discutido na graduação. E realmente, Justamente. o mérito do seu tema está nisso, que é um tema que não é muito discutido na graduação. Assim, tem aula sobre isso, claro, mas não é tão discutido. E assim, aí o demérito do tema é que é um tema um pouco batido, assim, já foi muito falado. As suas referências em si não tem muitas referências tão novas também, mas são, assim, no ganha e perde, seu trabalho está muito bom. Só tem Uhum. alguns probleminhas em relação a isso, mas nada também muito grave. Mas quando você for no futuro, ou um painel para um congresso, ou numa especialização, tenta procurar artigos um pouco mais novos, tá? Mais recente, né? Porque eu vi, batendo o olho assim, eu vi acho que um de 2013. E Uhum. 2013 para 2020 já não é mais novo. Você Uhum. usar artigos clássicos, como tem aqui um de 69, um de 84, isso é muito bom. Você está buscando informação lá atrás, mas também precisa mostrar coisas novas, porque às vezes tem algum tipo de técnica mais atual, por mais que você não tenha utilizado, mas tem técnica mais atual sobre esse problema que não foi abordado. Tá? Uhum. Ótimo. Não, eu agradeço pelos conselhos aí e vou dar continuidade nisso daí. Pode deixar. Beleza. Agora Então, eu, né? parte é essa. Obrigada. Vamos lá, vou fazer duas perguntas, porque as outras já foram respondidas. Parabéns. E parabéns, Ivan, nós temos a mesma linha de raciocínio e pensamento. Bom, não, primeira coisa, acho que, Thiago, vamos tentar publicar de qualquer maneira, e aí é o que o Ivan falou. Vamos atualizar um pouquinho, tentar Uhum. talvez até tirar, substituir alguns artigos por mais novos. Às vezes nem muda muito o conteúdo, que é super interessante, tá? A gente só Uhum. substitui para ele ficar mais novo, e eu super entendo que foi um trabalho que você já trouxe herdado, então você estava prestes a se formar lá, então ele ficaria atual na época que deveria ter Sim, sido sim. concluído o seu curso, então eu super entendo, mas é isso. Agora, para publicar, eu acho que vale a gente tentar atualizar um pouquinho e fazer uma publicação interessante. Vai ser super tranquilo de fazer onde você quiser, tá? Vamos lá, que mais? Aí a minha pergunta é com relação a escolha da terapia, né, que você fez com os instrumentos manuais lá e você relacionou, né, com o rotatório.
e prognóstico, com que o Ivan tinha falado sobre recidiva, que a gente acha que talvez os dois tenham ficado mais interessados nesse assunto que faltou um pouquinho na apresentação e que tem lá no seu trabalho, né? Queria que você me falasse um pouquinho se a escolha também teve alguma interferência com relação ao prognóstico, porque eu vi que tem recidiva, se talvez o laser tenha mais recidiva que o outro. Teve algum estudo com relação a isso? Você sabe um Sim, disso? sim. Até uma coisa que a gente não chegou nem a comentar tanto no trabalho, que eu acho que é importante colocar depois. Esse paciente, ele é um paciente fumante, e antes da gente escolher qual técnica a ser utilizada, a gente teve uma conversa com ele a respeito dele estar parando de ter que utilizar a nicotina, né? A gente explicou direitinho para ele a questão de recidivas, tudo, e ele já tinha realizado várias outras tentativas de parar de fumar, né? Então, entre um acordo que a gente chegou com ele, ele falou, não, eu quero fazer essa cirurgia e eu quero também parar de fumar, né? Até o período que eu tive contato com ele, ele realmente tinha conseguido parar de utilizar a nicotina, onde a gente escolheu utilizar essa técnica. Porque caso viesse a ter alguma recidiva, a gente conseguiria fazer um reparo somente nos locais onde teria voltado a parte da melanina. Tá. Então, posso fazer uma sugestão rapidinho? Fala. Sim. Nesse tema, eu estou procurando aqui, mas eu terei que procurar com um pouco mais de calma. Se você conseguir encontrar algum artigo, deve ser uma coisa mais atual. Se não, a gente pode até fazer, se você pensar isso no futuro, você pode levar essa ideia de será que a preocupação estética pode fazer com que o paciente pare um hábito tão ruim quanto o tabagismo? Porque o que você está falando é basicamente isso, né? Que Sim. ele precisava de uma motivação um pouco maior. E a estética veio como uma boa motivação. Se tiver algum artigo, deve ser atual, seria uma coisa legal para você colocar numa discussão, no seu caso. Tá? Nossa, bem pensado. A minha segunda pergunta já está respondida praticamente, mas eu vou fazer para não ficar chato, Ivo. É sobre a relação do fator etiológico com o sucesso da terapia, né? Então, se a gente conseguiu alguma coisa, conquistou alguma coisa com relação ao seu caso clínico, que já está respondido, então, obrigada. Eu agradeço vocês aí pela atenção, peço desculpa pelos erros, pelas falhas, Imagina. mas a gente vai consertar isso daí, vamos deixar esse trabalho aí bacana para a gente fazer uma publicação dele. Vamos buscar alguma coisa mais interessante. Se você realmente tem interesse, vamos fazer sim, né? O Ivan ajuda a gente também. Ótimo, perfeito. Eu agradeço aí gostoso desde já. Fazer esse, né? Você fala com o aluno que entende um pouquinho do que está fazendo. Então... Não, é claro, é totalmente diferente. Além que assim, a gente tem muitos alunos que gostam do tema, mas não fazem ideia do que eles estão falando. Isso talvez seja o mais comum, infelizmente. A gente tem alguns alunos que gostam do tema, que não gostam do tema, mas dominam bem essa parte de falar e tudo mais. E alguns casos não são tão comuns como o seu, que dá para perceber que você se preparou, apesar de algumas falhas, que é totalmente normal. Nossa. Fora toda a situação diferente, né, de apresentar pelo Zoom, pode dar isso errado. Aí o Zoom não funciona, você já fica nervoso. Não, mas aí, isso até falando, eu já participei de banca de mestrado que está sendo assim, e tá correndo bem. Tanto que até deve ser um novo normal no nosso futuro, não ter que ficar... né? Sim. Mas eu gostei bastante de ter participado. Eu aprendi uma coisa, eu tinha notado, mas eu já fechei hoje, que é o faioderma. Eu não sabia dessa palavra, então para mim foi muito bom que eu já aprendi uma coisa nova. Então achei bem legal. Sim. Parabéns, Thiago, boa sorte aí no seu futuro. Eu agradeço, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês pela atenção aí. Imagina. Ótima semana para todos. Parabéns. Sim, depois a gente fala mais. Tá, joia. Obrigado. Tchau. Tchau.